Boa tarde. Olá, eu sou Priscila Jesus Andrade, especialista em análise do comportamento pelo IPCR e mestranda em saúde da comunicação pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Hoje falaremos sobre um estudo de caso que eu denominei como contra-controle. Espero que vocês compreendam o porquê desse nome ao decorrer da nossa fala. Para identificar a cliente, então, eu coloquei alguns nomes fictícios, tá? Para facilitar a nossa compreensão. Então, aqui eu vou falar sobre a família da nossa cliente Ana. A Ana, ela é filha da Verônica, de 45 anos, uma vendedora. Adolfo, que é o pai, um dono de uma loja. O Natan, que é seu irmão. E a Ana tem um relacionamento com o Leandro, de 30 anos. A Ana não tinha nenhum ofício quando iniciou as terapias. De queixa principal, ela nos traz dificuldade de interagir socialmente e medo de ser julgada. Dificuldade para se relacionar também com a família, que é uma família muito difícil. Déficits nas emissões de comportamento de terceiro nível de seleção. Então, ela emitia pouco comportamento que serviam de consequências reforçadoras para o outro, como deixar amigos e familiares sem respostas por muito tempo no celular, ficava mais sob controle do que era reforçador para ela em detrimento do que era para o outro. Apresentava excessos de comportamento de fuga e esquiva em situações de exposição social. Então, ela tinha respostas indesejadas, tanto em situações aversivas quanto pré-aversivas, ou seja, quando ela via uma pessoa que estava frente a ela, ou quando ela simplesmente olhava, observava que tinha algum conhecido do outro lado da rua, ela se esquivava. Ela tinha dificuldade de sair de casa, se expor, iniciar e manter relacionamentos afetivos, fazer amigos, participar de eventos, frequentar locais com pessoas conhecidas. Ela apresentava baixa lição de comportamentos que produziam consequências reforçadoras positivas. Aqui nós falamos de classes de comportamento, segundo Gilliard, temos a assertividade e a inassertividade como classes que produzem reforço positivo ou minimizam eventos aversivos para o emitente, para quem é significante, no caso da assertividade. Já a inassertividade, ela se mantém sob controle do que é reforçador para o outro em detrimento do que é reforçador para si mesmo. E no caso da Ana, o comportamento que aparentemente tinha uma função de terceiro nível, na verdade, para ela, era uma função de fuga e esquiva, de desaprovações ou perdas de ameaça ali, de reforçadores positivos, né? Ela se comportava de forma reforçadora para o outro, principalmente com pessoas que ela admirava muito, no caso do pai do Leandro, que era seu namorado, mesmo sendo pessoas agressivas, só que ela admirava por serem pessoas também que ela considerava inteligente, que falavam bem, então ela tinha muita dificuldade em estar com essas pessoas. Na psicoterapia, ela tinha muito comportamento de esquiva frente aos questionamentos e se dizia incomodada com o olhar da terapeuta. Então, ela também conseguia ser punitiva. Excesso de comportamentos controlados por autorregras, que para Skinner as autorregras são comportamentos controlados por regras estipuladas pelo próprio emissor. Portanto, ao exercer um papel de ouvinte, o indivíduo pode seguir uma regra ou falar e minimizar uma autorregra. Mas quando uma autorregra ela se torna indesejável? Quando são fontes de sofrimento, visto que elas podem deixar o indivíduo menos sensível às contingências operantes. No caso da nossa cliente, os reforçadores naturais eram poucos vistos ali, ela ficava mais sob controle de reforçadores arbitrários, consequentemente apresentava muita resistência a qualquer mudança. Dos excessos comportamentais controlados de comportamentos ali controlados por autorregras, nós tínhamos não sei me comportar, não sou boa o suficiente, não aceito
que homens falem de uma forma autoritária comigo. Ana não dispunha de repertório de fuga esquiva adequado para lidar com essas falas. Muitas vezes ela tentava controlar e acabava se envolvendo em situações ainda piores. Ela brigava, saiu de briga com o pai, os dois já, de vez em quando eles se batiam um no outro, com o Leandro a mesma coisa. Em relação às pessoas relevantes, Ana ela tinha um contato muito restrito, ela tinha uma rede de pessoas ali, pouquíssima, muito pouco, na verdade, né? Ela ficava bastante tempo em casa e a sua família era muito punitiva em todos os sentidos. Então, faziam uso de droga, a mãe tinha relacionamento extraconjugal, já tinha pensado em estar grávida de um desses relacionamentos e falou diretamente isso para Ana. O pai sabia, mas não se divorciava por uma questão de aparência, porque ele julgava que os amigos não iam aceitar, iam julgar ele também, então eles preferiam morar na mesma casa. O irmão fazia uso de cocaína e o namorado, ele era um namorado extremamente punitivo, também fazia uso e abuso de drogas. Se encontrava com a Ana por questões de acesso aí a reforçadores primários, que era sexo e bebidas, né? Da história de contingência de reforçamento e conceituação de comportamento da problemática da cliente, nós temos então a questão de generalização de comportamentos não desejados. No jardim de infância, aos 4 anos, Ana relata uma situação em que ela viveu na escola que desencadeou medos futuros e insegurança. Ela uma vez pegou, se trancou no banheiro e ela achou que, enfim, né? Ela tinha 4 anos, mas o monitor veio, brigou muito com ela. Ele era grande, ela lembra dele grande, gritando com ela. Nos anos posteriores, ela não conseguia fazer amizades. Ela sempre chorava muito na escola e ficava mais isoladinha. Nesse caso, se ela tivesse tido uma pessoa mais acolhedora, professores que tivessem notado isso com mais cuidado, ou amiguinhos que mediasse essa situação, provavelmente ela não teria esse caso, não teria generalizado isso. Ainda na infância, ela destaca que vivia sozinha nos bares com a mãe e não tinha amigos. Também nas festas familiares eles eram colocados, as crianças sempre ficavam de lado, só que eu não tinha muito repertório para brincar e ela ficava mais sozinha. No aniversário também, ela lembra de um aniversário em que o pai foi muito punitivo com ela ao pegar uma velhinha, em vez de usar situações para ensinar comportamentos alternativos, ajudá-la a carregar uma velhinha, enfim. Na adolescência, ela apanhou muito do pai, quando começou a ter os namoradinhos. Também fez uso de maconha após o término com o Leandro. O término, né? Ela continuou tendo relacionamento com ele por bastante tempo, mas eles terminaram o namoro, eles estavam se encontrando. Abandonou a escola e fez o EJA para concluir. Na história de contingência em relação à conceitualização, as sucessivas exposições, então, e punição na infância levaram a dificuldades de se aproximar, iniciar e manter conversa, falar o que pensava, respeitar a opinião do outro. Déficit nos repertórios sociais da cliente, relacionado à baixa interação familiar, havia deixado de se expor, sair de casa, ter amigos, excesso de exposição e julgamento, medo de ser julgada, e também manter-se numa relação abusiva por tantos anos, controle aversivo e mentiras e drogas, ela fez com que ela tivesse uma baixa autoestima, sabendo que a autoestima é um produto de contingência e reforçamento positivo de origem social, carinho e afeto. Pessoas inseridas no ambiente de Ana não selecionavam comportamentos desejados, enquanto os comportamentos socialmente eram colocados em extinção. Referente aos procedimentos utilizados, nós temos aqui, então, para dessensibilização ao sentimento
desenvolver sensibilidade em relação ao outro, a terapeuta ela usava arranjos do ambiente, esvaecimento e modelagem. Então, aqui eu destaquei um procedimento que eu usava bastante, que era disponibilizar uma garrafa de água próximo à cliente e a terapeuta sempre dizia: estou com sede, hoje eu não bebi água, preciso de água. Então, existe essa variação. E toda vez que a cliente ela se aproximava de uma resposta adequada, ela era reforçada, inicialmente de forma arbitrária, e depois foi tendo um reforço mais natural, como obrigada, Ana, que bom que você me ofereceu água. Enfim, para aumento na emissão de comportamentos desejados em locais de situações sociais, foram utilizados procedimentos de dessensibilização sistemática. Então, começou esse procedimento para diminuir esse medo. A terapeuta ela disponibilizava imagens, né? Por exemplo, primeiro dia, Ana, qual das duas imagens você é mais aversiva para você, shopping ou mercado? Ela dizia o shopping por ser um lugar que ela antes frequentava, mas que ela ainda tinha muito medo de ir novamente. Isso foram recortes, tá? Do que nós trabalhamos. Para melhora na capacidade de tatear, discriminar as situações de expressão e expressões. Então, dos resultados que nós tivemos aqui. Dificuldade de tatear e discriminar situações que poderiam sinalizar perigo. O pai era um pai que bebia muito, que às vezes chegava em casa agressivo, e ela não sabia discriminar quando podia ou não podia falar com ele. Então, nós fomos fazendo esse trabalho também, ela perceber que às vezes ela poderia falar com ele se ele estivesse sorrindo, e às vezes não, seria melhor não. Análise nas contingências de reforçamento e o uso de diferentes procedimentos, como instrução, treinos, questionamentos socráticos. Notamos, então, melhoras na forma com que a cliente descreve as situações do seu dia a dia, bem como a maneira com que ela discrimina e tateia as expressões e fatos. Hoje notei que a minha mãe estava bem chateada, estava cabisbaixa. Fazia tanto tempo que eu não observava as expressões dela. Outro resultado importante também é desenvolvimento no repertório de enfrentamento, melhora na sociabilização e na capacidade de produzir reforçadores, próprios reforçadores. Então, quando Ana iniciou a apresentação de algumas possíveis contingências de autorregras que controlavam o comportamento de Ana, mudança na forma com que ela discriminava os estímulos e que evocavam seus comportamentos indesejados. Ela passou a ficar sob controle de consequências naturais produzidas por seus próprios comportamentos. Então, as respostas. Aqui nós temos, então, uma Ana que antes não fazia nada em casa, que vivia dormindo, com medo de expor, e ela passou a fazer, então, doces com as terapias, fortalecimento do comportamento de autoestima e autoconfiança também. Então, habilidade de comunicação escrita por vendas por aplicativo, ela começou a utilizar o celular para fazer vendas pelo WhatsApp. Ela precisou se expor para fazer as compras, então exposição em busca da matéria-prima para a confecção dos produtos. Gosto dos dias que preciso sair para comprar a matéria-prima para os doces. Bolos e cumprimento todas as pessoas na rua, de receber sorriso das pessoas e tenho que procurar os melhores preços. Então, das considerações finais aqui, o objetivo não atingido durante a terapia foi melhorar essa relação tão conturbada familiar, conseguir fazer vendas dos doces em empresas e iniciar a faculdade, que eram os objetivos da Ana. E das dificuldades apresentadas da terapeuta, nós tivemos então a dificuldade em atender adultos, né, de voltar a atender, porque eu sou uma terapeuta infantil, me tornar modelo e fonte de reforçadores positivos que ela não tinha e lidar com o comportamento de contra-controle dela no início. Então foi isso, espero que tenha ficado claro, embora nosso tempo muito curto. Obrigada.